Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. A relação cada vez mais íntima da artista plástica Vanessa Rosa com a inteligência artificial começou em 2020. Foi no auge da pandemia, numa época em que ela morava em Marte. Quando ela bateu, eu já estava em Marte. E Marte é esse deserto na Califórnia. Obviamente Marte, no caso, não é outro planeta. É um lugar. Um pedaço de terra ressecada, perdido no deserto da Califórnia, que foi comprado por um amigo da Vanessa. Um cara chamado Freeman Murray. O Freeman também é um cara com uma história muito curiosa. Ele tem uns 50 e poucos anos, ele cresceu na Califórnia. O pai dele era programador e fez parte, então, de todo o boom. Assim, quem nasceu na Califórnia e vivia na Califórnia, você é um programador, você tem um trabalho normal, mas assim, você está fazendo parte de uma revolução que vai mudar o mundo inteiro e, de repente, todos os valores crescem absurdamente. Você só tá lá. É tipo... Total. A Califórnia é um lugar muito curioso. Acho que é um lugar de muitas corridas do ouro. O Freeman cresceu na Califórnia, desenvolveu uma aplicação de e-commerce, vendeu para uma Big Tech e, como costuma acontecer com o povo de tecnologia da Califórnia, ficou muito rico, muito rápido. Ele vendeu uma startup antes da bolha do dot-com nos anos 2000. Então, assim, com menos de 30 anos, ele já era extremamente rico para o padrão global. Para o padrão da Califórnia, que é muito engraçado pensar nisso. Se ele fosse viver em São Francisco, teria lá uma casinha e tal, estaria, sabe, tipo, mais uma pessoa. Mas no lugar de ficar vivendo em São Francisco, ele decidiu morar na Índia e ficar construindo coisas lá e pra começar a ajudar filmmakers. Enquanto morava na Índia, trabalhando em coletivos contraculturais de tecnologia, o Freeman conheceu o atual marido da Vanessa, um matemático chamado Gene Kogan. O Gene tem uma história na matemática aplicada e no machine learning. Ele é considerado um dos pioneiros do movimento de machine learning para artistas. E aí esses dois birulebes se conheceram do outro lado do mundo, obviamente que ficaram melhores amigos, e uma coisa leva a outra, e bora comprar um pedaço de deserto? Bora! Mas claro que não podia ser qualquer pedaço de deserto. Tinha de ser o pedaço de deserto. Basicamente, ele comprou uma terra no meio do deserto, a 1 quilômetro de distância de uma cidadezinha pequena chamada Bombay Beach. Bombay Beach. A cidadezinha fica às margens do Lago Salton, que foi criado sem querer em 1905. Um engenheiro estava tentando criar um sistema de irrigação usando a água do Rio Colorado e a coisa saiu um pouquinho diferente do previsto. A água começou a fluir para uma grande depressão, um vale que fica 60 metros abaixo do nível do mar. E continuou fluindo, e fluindo, e fluindo. Por nada menos do que 2 anos. Quando esse ligeiro contratempo hidráulico chegou ao fim, estava formado um lago de 24 por 56 quilômetros. Uma massa de água tão pantagruélica que, além de Lago Salton, atende também por Mar de Salton. E aí, diante da tragédia ambiental, o que fizeram os americanos? Fizeram resorts, caro ouvinte. Fizeram resorts. Bombay Beach passou a atrair milhões de turistas e virou destino de férias de celebridades como os Beach Boys e o Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring's like on... Mas aí, na década de 1970, o lago passou a evaporar e a se tornar mais salgado. Resíduos de agrotóxico das fazendas vizinhas começaram a se acumular. Peixes e plantas do entorno começaram a morrer. O cheiro de peixe podre empesteava o ar. Pessoas passaram a sofrer com doenças diversas. Como consequência,
hotéis fecharam em cascata e a população começou a decrescer. Na década de 1990, eram cerca de 900 pessoas. No começo dos anos 2000, pouco mais de 300. E hoje, pouco mais de 200. São, em sua maioria, pessoas pobres demais para se mudar. Mas não só isso. Porque em 2018, um grupo de artistas abilolados começou a ver algum charme naquela decadência toda. Grandes esqueletos urbanos, fósseis de uma era de opulência, metonímia do futuro do Império Americano. Vários artistas de Los Angeles, principalmente, começaram a comprar lotes nessa cidade e fazer suas próprias casas, fazer suas parte desse festival, que é o Bombay Beach Biennale. Então tá já vivendo um reflorescimento bastante curioso. Assim, é um lugar que parece já um cenário pós-apocalíptico. E foi nesse cenário que, em 2020, o Gene Coogan, o Freeman Murray e a carioca Vanessa Rosa passaram a viver num projeto chamado Mars College, ou Só Marte para os íntimos. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 146 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de arte, de literatura, de ideias mirabolantes em povoados pós-apocalípticos e a gente vai falar da relação de tudo isso com a inteligência artificial. Antes, eu quero agradecer a você que apoia o projeto por meio do nosso financiamento coletivo e ajuda a manter o Escafandro no ar há quase 7 anos. Então, se você está entre pessoas luminosas como a Gabi Lima, a Maria Castanho Ansará, o Luan Carpes Barros Cassal e o Murilo Veronese Galesco, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Se você tem uma criança em casa, como é o meu caso, você provavelmente entende um pouco de dinossauros. Provavelmente você sabe que os dinossauros dominaram a Terra por um período de 160 a 190 milhões de anos. Em comparação com a existência do Homo sapiens, esse número é astronomicamente maior. E aqui essa palavra, astronomicamente, não é um clichê, tá, meu caro Sérgio? São quantidades realmente de ordem astronômica. Porque o Homo sapiens zanza pela Terra há míseros 300 mil anos. E tudo indica que ele demorou muito para começar a fazer alguma coisa interessante. Muito, no caso, seria algo como 290 mil anos. Quer dizer, em 10 mil anos, a gente criou a agricultura, as cidades e o dinheiro, a gente deu um pulinho na Lua e a gente fez coisas realmente estranhas, tipo o ChatGPT, e coisas ainda mais estranhas, tipo compor sambas, lá no morro, que beleza, fazer filmes. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Escrever peças de teatro. Todo dicionário é um cemitério de metáforas e todas as expressões que... Quanto aos dinossauros, nada indica que eles tenham engendrado estranhezas do tipo. Durante os quase 200 milhões de anos em que caminharam pela Terra, eles nasceram, comeram, defecaram, cresceram, se reproduziram e morreram. Depois de serem exterminados por um meteoro, a única coisa que sobrou deles foram os fósseis. Nem um romancezinho para contar a história. E nesse momento você, minha ouvinte ansiosa, talvez esteja confusa. O que os dinossauros têm a ver com arte e inteligência artificial? E mais importante, quem é esse tal de Sérgio e qual é a relação dele com os clichês? A parte dos dinossauros é a mais simples. Porque os dinossauros, assim como todos os demais seres vivos que habitaram ou que ainda habitam o nosso planeta, não têm nada a ver com arte, nem com inteligência artificial. E quem estuda o assunto acredita que eles não têm nada a ver com isso, porque ao contrário dos nossos antepassados, eles nunca desenvolveram uma linguagem complexa. Foi a linguagem, a nossa capacidade de criar histórias e de comunicar essas histórias que permitiu que a gente elaborasse sistemas complexos como as cidades, ou que a gente criasse realidades intersubjetivas, ou seja, coisas que só existem porque todo mundo acredita nelas, tipo as religiões, o dinheiro e a política. Foi a linguagem complexa que permitiu que a gente ensinasse essas histórias para os nossos filhos, o que transformou a cultura humana num fractal que cresce em progressão geométrica de geração em geração.
Tá, mas e esse tal de Sérgio? Essa era uma coisa que vinha, na verdade, desde do meu blog Todo Prosa, que ficou no ar 10 anos, de 2006 a 2016, e que já tratava muito desse tipo de coisa, né? O Sérgio, no caso, é o jornalista, escritor, colunista da Folha de São Paulo e professor informal e virtual de toda uma geração de escritores, Sérgio Rodrigues. Essa questão de escrever era muito presente ali, era um blog meio de escritores, para escritores, né, e simpatizantes. O Sérgio Rodrigues vive no Rio, mas no final de agosto ele veio a São Paulo para o lançamento do novo livro dele, Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Escrita em Tempo de Robôs, que nasceu lá do blog Todo Prosa e sai pela Companhia das Letras. A gente conversou um dia antes do evento, no quarto do hotel onde ele estava hospedado, no bairro de Pinheiros. Eu comecei perguntando sobre a origem do livro, e ele explicou que a ideia era aprofundar os temas ligados ao ofício da escrita literária, criar uma espécie de guia para quem quer escrever literatura. Seria meio que o meu legado, assim, como escritor e tal, né? Tentar ensinar algumas coisas que eu tive que aprender para me tornar escritor de ficção, que não é tão claro assim, não é um caminho, não é uma coisa tão fácil de ensinar, cada um, na verdade, tem que aprender sozinho, mas dá para conversar sobre algumas coisas. E a coisa estava andando num ritmo, vamos dizer, analógico. Até que no melhor estilo Deus Ex Machina, os robôs invadiram a narrativa. Veio a IA generativa, as LLMs, né? E, cara, isso muda o jogo demais, isso é uma revolução. E não é que eu tive que mudar o livro totalmente por causa disso. Na verdade, isso até me ajudou a terminar o livro, porque deu para o livro um foco assim, mais preciso do que eu estava buscando naquela história, né? Urgência também, talvez? Uma urgência, com certeza, e um foco mesmo, assim, de me tocar que tudo que eu estava escrevendo tinha, de alguma forma, a ver com essa história do anticlichê, sabe? E assim a gente chega a eles. Os clichês. Eu queria voltar aos robôs mais pra frente, mas eu queria dar um passo atrás, porque eu acho que tem coisas que criam esse terreno fértil para usar os clichês que você gosta. Eu queria falar justamente deles, dos clichês, né? Tem aquele texto que é um texto que você fez pro Todo Prosa, né? Aspas para um dos textos mais divertidos que eu já li sobre os clichês na literatura. É preciso abrir o olho com o lugar comum. Ele dá mais que chuchu na cerca no texto do escritor que não faz das tripas coração para reduzi-lo a pó. De repente, num piscar de olhos, é tiro e queda. Lá está o clichê, a frase feita, a expressão convencional deitada no berço esplêndido das mal traçadas. E pouco importa que o autor seja dono de uma cultura invejável, o lugar comum ataca gregos e troianos, penetrando insidiosamente em corações e mentes. O preço da ausência de clichês é a eterna vigilância. Sem suar em bicas, sem trabalhar de sol a sol, nenhum escritor digno desse nome pode se considerar a salvo de seu doce veneno. Eu disse doce? Sim, doce, porque um lugar comum que se preze é chinelo velho para pé cansado, o que equivale a dizer que proporciona ao usuário uma nítida sensação de prazer e conforto. No entanto, nunca se deve perder de vista que esse amor bandido, no fundo um santinho do pau oco, está sempre pronto a nos privar na calada da noite com um drible seco e desconcertante de nosso mais precioso bem, a originalidade da expressão, nos deixando de mãos abanando e a ver navios no inverno tenebroso da linguagem. No livro, o Sérgio conta que recebeu muitas mensagens dos leitores do blog na época que, vale dizer, eram em boa parte escritores ou aspirantes a escritores. A maior parte deles elogiava o manifesto, mas ao mesmo tempo não entendia que o texto era premeditadamente todo urdido a partir de clichês. A maioria não entendeu. Achou a mensagem muito boa. Pô, realmente, precisamos combater os clichês, mas não entendeu que o texto era todo feito com clichê. Mas enfim, eu pedi para o Sérgio me falar sobre o ódio mortal que ele sente em relação aos clichês. Cara, eu acho o clichê a negação completa da literatura. E assim, na linguagem coloquial, e aqui talvez querendo me redimir de todos os clichês passados, mas até num texto de podcast, os clichês são parte do jogo. É normal, pô. Aqui nessa conversa a gente vai certamente falar um monte. Agora, quando você está tratando a linguagem com esse rigor que a literatura exige, a boa literatura, a literatura que eu acho que vale a pena, que eu gosto, que eu quero fazer, aí você é obrigado a fugir disso, porque é necessário que a linguagem tenha um frescor, me parece.
E às vezes passa, cara, às vezes passa. Você fala no livro do... O que era? Suando em Bicas? No Elsa, a garota tinha um Suando em Bicas, que ficou lá, a primeira edição do Elsa, que é um romance histórico, né, lançado em 2009, a primeira edição saiu com quase 10 mil exemplares. Uma tiragem grande. Então não teve reimpressão. E aquele negócio aquele clichê ficou me atazanando ali anos, até sair uma segunda edição pela Companhia das Letras, agora em 2018, quando eu finalmente corrigi, troquei para Suando Muito, sei lá. Suar em Bicas é um clichê, né? Chuva torrencial é um clichê. O ruído ensurdecedor é um clichê. Essas coisas que vêm muito automáticas, assim, né? Erro crasso me parece o grande clássico, assim, porque crasso é uma palavra que a gente não usa pra nada. Não usa pra nada. E ela vem quase junto com o erro. Né? Eles estão muito casados. Mas, na verdade, assim, o crasso é monogâmico, o erro não, né? O erro pode sair com o outro. Pode sair com o outro. Mas o crasso só sai com erro. Aquele relacionamento que é aberto para um lado só, né? Exatamente, relacionamento aberto. E esses são os clichês das palavras. Mas eles são só parte do problema. Tem o clichê das situações, do personagem que é estereotipado, do final feliz, da narrativa de superação. O cara sofre pra caramba na primeira metade do livro e depois ele supera tudo e tem aquela redenção e o leitor fica feliz. São clichês de narrativa, né? São clichês narrativos. Tudo isso, acho que tudo que soa como algo que já foi feito antes deve ser evitado na literatura, porque eu acho que você está buscando justamente uma fagulha qualquer de novidade, que não é tão fácil de encontrar, mas que é isso que a gente tem que buscar. Enfim, essa é a minha aposta. Eu acho que deve ter gente que enxerga isso de forma diferente, mas eu, principalmente depois que eu comecei a pensar na história da IA, eu passei a ver a literatura como o lugar do anti-clichê. Queria que você falasse um pouquinho daquele trecho da descrição da Lolita, que eu acho que é meio que o oposto do clichê, né? Lolita, você sabe, é um dos grandes clássicos da literatura do século XX. A história é narrada em primeira pessoa por um pedófilo que conta da relação destruidora com uma menina de 12 anos. A Lolita do título. E o russo Vladimir Nabokov, que só aprendeu inglês aos 19 anos, era um mestre em usar um dos elementos mais definidores do que é a arte. A subjetividade. Aspas para a abertura de Lolita, lida pela Priscila Pastre. Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, minha lama. Lolita. A ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Lolita. Pela manhã era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Quando disseca essa abertura no livro dele, o Sérgio Rodrigues chama a atenção para a aparente economia de detalhes. O Nabokov compartilha só 3 informações com a gente. A altura, um pé com meia soquete, um pé descalço. Só que essa, claro, é a visão do leitor comum. Porque a verdade é que quando a gente coloca aquelas 3 informações no contexto das complexidades humanas, elas se multiplicam. A altura é a primeira vez que você tem uma pista de que ela pode ser ainda criança, e logo em seguida a gente vai descobrir que ela tem 12 anos, mas antes de descobrir que ela tem 12 anos, ela tem 1,40 m. E um pé de meia soquete, que é a coisa do fetichismo dele, né? Do desejo alucinado que ele sente por aquela menina e tal. E ela tá com o pé só calçado também, tem um pouco do caos daquela personagem, que, né, que é uma personagem que é essa coisa meio pueril mesmo, né? Pueril, mas ao mesmo tempo, é pueril, mas ao mesmo tempo aos olhos de um pedófilo é muito provocante, porque se um pé tá calçado é porque o outro pé tá nu, né? Quer dizer, tem um jogo aí. E também a meia soquete naquela época só crianças usavam. É uma meia de criança, exato. E aqui a gente finalmente chega aos robôs de inteligência artificial. Porque pelo menos por enquanto, não existe robô no mundo que dê conta de criar camadas subliminares como essas, por mais anabolizante computacional que a gente dê para ele. É exatamente isso que o robô não consegue alcançar. Antes de continuar, eu preciso te lembrar que você só está aí, escutando esse episódio, porque uma parte dos nossos ouvintes apoia o Escafandro financeiramente. Isso é feito por uma campanha de financiamento coletivo.
É esse financiamento que paga o salário da nossa enxuta equipe, que permite a gente se dedicar em tempo integral a te trazer histórias que você não escuta em nenhum outro lugar. Então, se você gosta do projeto, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento, vem se juntar ao grupo de pessoas luminosas que mantém o podcast no ar. Vem ajudar o Escafandro a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho ou quiser saber das recompensas que os apoiadores ganham, inclusive ter um nome citado aqui no episódio, é só ir lá em radioescafandro.com, clicar em apoie, que tem tudo explicadinho. Agora, bora voltar para nossa história. Existem os clichês da página e existem os clichês da vida. Quando resolveu criar Marte, junto com a namorada e o amigo, o Gene Coogan estava meio que respondendo a um clichê da vida. Ou a um clichê do capitalismo, se a gente quiser afunilar um pouco mais. Em 2018 foi o momento que teve um leilão na Christie's, em que um trabalho feito com inteligência artificial foi vendido por $400 mil ou libras. Foram dólares. Mais precisamente, $432.500. Foi a primeira vez que a casa de leilões mais famosa do mundo vendeu arte feita por IA. A obra em questão era a impressão de uma gravura criada por um coletivo de artistas franceses que treinou um programa de inteligência artificial para estudar pinturas clássicas e criar algo com base nisso. O resultado, pelo menos para mim, parece um homem pintado pelo Rembrandt e restaurado por aquela mulher que destruiu um afresco com o rosto de Cristo numa igreja italiana. Com o agravante de que a imagem é feita por IA, está mal enquadrada, o que faz a moldura cortar um pedaço da testa borrada do retrato. E sim, a gente colocou essa imagem no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro. Mas enfim. Por um lado, isso foi bom pro Jim. Afinal, de repente estava todo mundo falando sobre o uso de IA na arte. Por outro lado, quando eles foram olhar mais a fundo... Começou a sair na BBC e virou um alvoroço e tal. Mas assim, era uma pessoa, tipo um menino de 19 anos que tinha feito um repositório que era muito parecido com o que várias outras pessoas faziam no open source. Então assim, do ponto de vista de quem estava ali pesquisando inteligência artificial, foi justamente o momento já de mercantilização total do meio. Lá estava o clichê da criatividade artística sendo fagocitada em nome da grana. Tipo, agora é uma corrida de dinheiro, de falar com gente que não acompanha nada, de ficar levantando plaquinha de eu fiz isso. Então, assim, já era também uma certa revolta de quero fazer outra coisa. E aí tem outro detalhe, que está relacionado com uma das grandes discussões relacionadas à arte e inteligência artificial. Porque o sistema usado para fazer a tal obra era uma GAN, Generative Adversarial Network. Para você treinar uma GAN, você precisava de milhares de imagens específicas. Então, se você tivesse inúmeros retratos, você conseguia treinar uma GAN de retrato. Inúmeras paisagens, você treinava uma GAN de paisagem. Então, uma das formas mais fáceis de você criar essa base de dados para ter um resultado interessante era você fazer um scrape de Instagram. Scrape significa raspar. E é meio que isso mesmo. Raspar tudo que dá, até não sobrar nada no fundo da panela virtual que os artistas colocam de graça nas redes sociais, mesmo porque o mercado obriga eles a fazerem isso. Então você pode fazer scrape de páginas de artistas ou de uma hashtag com uma linha de código. Então, assim, já era visível que os artistas seriam a origem das imagens de qualidade de inteligência artificial. E isso já estava totalmente fora de controle. E aí tem aquela questão de esse pessoal não tá ganhando nada com isso, certo? Não, e nem sabe. Na verdade, você tá roubando a arte dos outros e reempacotando ela em outra coisa, né? Assim, no início, com as GANs, os resultados ainda eram muito disformes. Então, tinha umas pessoas brincando com justamente você combinar elementos diferentes. Então, ficava uma coisa mais abstrata. Então, assim, do ponto de vista estético, era interessante. Um dos primeiros projetos muito legais de plataforma foi o Artbreeder, que não só treinava GANs em temas específicos, mas era possível misturá-las, assim, algoritmos evolutivos mesmo, que você pudesse fazer quimeras entre diversos modelos. Você colocava ali água viva com, sei lá, golfinho, aí você criava uma imagem que estava entre os dois, e aí você colocava os parâmetros do quanto de vários elementos, e você podia fazer remix em cima do que as outras pessoas estavam criando. Então você tinha, tipo, como se fosse uma plataforma colaborativa mesmo de criação de imagens.
Então ali você pode dizer que tinha uma criação por cima. Mas assim, para o grande público, como é que as pessoas vão saber a diferença? Então, eu acho que a grande diferença, que é o que a gente está vivendo hoje também, é justamente tentar entender assim, que técnicas são essas, como isso é feito, o que é possível dentro desse meio, até para você conseguir identificar os diferentes agentes, e quem é que está propondo algo que não levaria ao mundo distópico, que poderia ser útil para ajudar com os nossos problemas, e quem está ali também, tipo, tentando impulsionar um doomsday, um medo do apocalipse, para dizer, então confia na gente que a gente vai ser dono de todos os recursos, nós vamos ser um novo império, e a gente coloca os termos e acabou. A gente foi um pouco mais longe, mas volta um pouquinho pra mim, por favor. Porque você estava falando do... que daí o Jim estava, enfim, nesse mundo de trabalhar com machine learning com artistas, né? E aí ele meio que teve essa coisa toda de ficar super mercadológico e tal, ele se cansou, e aí ele que deu essa ideia pro Freeman, falou, que tal se a gente comprasse uma coisa no deserto e fizesse uma coisa que ninguém entende direito o que é. Eu acho que foi um pouco, assim, o Freeman é mais velho, o Jim tem acho que uma admiração incrível pelo Freeman. O Freeman é nosso melhor amigo, então é uma admiração a nível pessoal. Acho que também era uma vontade de, assim, quem você quer passar o seu tempo com. Uhum. Então a gente faz arte também porque a gente quer viver com pessoas que a gente gosta. A gente quer passar tempo ali, tem uma concentração de pessoas interessantes per capita absurda dentro de uma cidadezinha tão pequena, sabe? E aí, eles meio que dividiram as tarefas. O Freeman tinha um conhecimento grande de construção a partir de estruturas prontas. Ele tinha trabalhado erguendo edificações instantâneas do Burning Man, o festival de contracultura que acontece num deserto em Nevada e que antigamente atraía hordas de neo-hippies e hoje atrai hordas de novos ricos e celebridades em busca de material para rechear as redes sociais. O Gene, por outro lado, tinha todo o conhecimento de como fazer uma estrutura semi-urbana no meio do deserto funcionar tecnologicamente sem estar plugada na rede digital física que interliga o planeta. E outras pessoas, inclusive eu, contribuíram muito em manter a coisa rodando. Em 2021, eu e o Jim ficamos morando em Marte. A partir de 2022, a gente passou a morar na cidade, em Bombay Beach, que vira também meio que o lugar seguro para manter Marte, porque Marte, assim, alguém tem que levar água para lá. As pessoas, quando chegam, têm que ficar em algum lugar. A cidade perto torna o experimento muito mais sustentável, porque quando Marte realmente tem tempestade de vento que dura 3 dias, as pessoas acabam vindo para a cidade, elas cansam. Não é à toa que eles batizaram o lugar de Marte, né? Elas recebem encomendas da Amazon, recebem na cidade, usam os banheiros na cidade, máquina de lavar na cidade. Quer dizer, uma vez por ano, desde 2020, é isso? 2020, aí 2020 começou. Foi aquela coisa que as pessoas ficavam mais na cidade, e aí, a partir daí, uma vez por ano, as pessoas ficavam 3 meses morando ali com esses recursos da cidade, é isso? Sim, e agora Marte está cada vez mais autossustentável. Então, assim, ano que vem, a gente deve ter máquina de lavar em Marte. Deve ter mais chuveiros em Marte. Então, um pouco a ideia, assim, se a nossa tecnologia poderia nos levar a viver em outro planeta, como é que a gente poderia usá-la para viver melhor na Terra, em lugares que são difíceis? E aí, é uma coisa que é voltada para a arte ou é multidisciplinar, assim? É uma experiência que vai além da arte, assim? E a gente está falando pelo viés da arte porque você é artista. Eu diria que é multidisciplinar, mas tem uma pegada mais artística do que técnica. A gente se interessa por ficção científica. Às vezes até demais, sabe? Às vezes, se a gente fosse mais prático engenheiro, a gente teria resolvido alguns problemas com melhor planejamento. Porém, eu acho que nesse sistema que a gente faz, em que assim, isso não é um serviço, isso não é pago, ninguém aqui está contratado, não teria sobrevivido se não fosse pela arte. Se a gente não atraísse muita gente que está interessada, por exemplo, o Solar Sun que eu mencionei, que está ali fazendo poop gas. O Solar Sun está desenvolvendo um sistema de poop gas, ou gás do cocô, em bom português. Ele é um cara que gosta de inventar coisas. Então ele tem um ônibus que ele chama de Magical Tour Bus, em que ele faz uma série de experimentos, principalmente de hardware.
Então ele transforma o cocô dele em biochar, que é tipo um carvão que você pode usar para cozinhar. Ou ele Não. transforma em gás, que você também pode usar para cozinhar. E ele virou a pessoa que otimiza o nosso sistema de energia solar. As invenções do Solar Sun têm um objetivo prático e bem palpável. Mas ao mesmo tempo, como ele está em Marte, as coisas ganham uma camada de subjetividade a mais. Ele faz isso do ponto de vista artístico. Ele depois faz uma apresentação, uma instalação, tipo uma escultura que você entra e tem uma inteligência artificial com que você conversa que está ali explicando os projetos que ele criou como pulp gas, de energia solar e etc. Dentro de uma ficção científica própria. Então Entendi. tem um viés assim, muito mais experimental do que só estamos resolvendo problema X, Y, Z. Desculpa voltar, porque assim, a minha mente jornalística tem esse vício, mas dá para falar em um objetivo geral dessa iniciativa? Às vezes até é uma coisa que as pessoas questionam, assim, não, mas por que a gente está fazendo isso? Do que vai complicar tanto? Será que não é melhor ficar na cidade, etc? Eu acho que, assim, no longo prazo, o interessante seria criar esses espaços alternativos de respiro, criar um protocolo. Como é que você cria espaços, digamos, de baixo custo, que as pessoas agora têm tempo para aprender, tempo para experimentar? Como a gente consegue criar uma universidade autogerida, descentralizada, sabe, com pouco correto? E a gente atrai pessoas muito interessantes. Por exemplo, nosso amigo Barnes Penn, ele é pós-PhD de microbiologia, mas é uma das pessoas que mais experimenta escrita criativa com inteligência artificial. Ele é um nerd que gosta de discutir tudo. Então, às vezes, você tem um grupo assim diverso de pessoas, é o que se torna mais interessante do ponto de vista criativo, de você ficar ali, tipo, fazendo zine sobre Marte daqui a 100 anos, a gente fica... É isso, é criar a cultura desse compartilhamento, a cultura da autossuficiência. Se você tem um problema, você como adulto, tipo, tente resolver, ou tente arranjar pessoas que te apoiem a resolver o seu problema, ou tente arranjar as soluções, no lugar de esperar que uma instituição resolva por você. Nos 3 meses por ano que vive em Marte, a Vanessa Rosa está mergulhada num paradoxo. Uma vida altamente tecnológica, mas de certa forma apartada do restante da sociedade. Um movimento quase sobrevivencialista de pensar numa existência pós-apocalíptica, mas que ao mesmo tempo flerta com os possíveis catalisadores do nosso apocalipse. Mas no fim, ainda que num grau diferente, ser humano em 2025 é viver mergulhado nesse paradoxo, né? É odiar acordar um dia como outro qualquer, abrir aquele bom e velho programa que você sempre usou e de repente ver que vai ter de engolir alguma aplicação de IA. E ao mesmo tempo, ter a vida facilitada pelas IAs que deram certo e que azeitam nossas relações com as máquinas numa simbiose que, de volta ao paradoxo, às vezes soa como o prenúncio do nosso ocaso como espécie. Os escritores, claro, estão enfiados nesse paradoxo até o pescoço. Porque assim como os programas de IA para artistas fagocitam outras obras, programas de IA para escrita se alimentam do trabalho de outros escritores. Virtualmente, de todos os escritores que já viveram. O que leva a gente a uma das grandes perguntas do episódio, que tem a ver com o uso de IA como uma ferramenta a mais. O melhor jeito de abordar essa questão é fatiando ela em 2 partes. Primeiro, tem o uso de IA como ferramenta na escrita do dia a dia. E essa está solta no mundo e tende a se reproduzir e a dominar a comunicação por texto. Apesar do título do livro do Sérgio Rodrigues, Escrever é Humano, a verdade é que a maior parte dos humanos tem dificuldade para escrever. Então faz sentido que essa maior parte dos humanos terceirize o trabalho manual da escrita. E isso traz seus riscos, porque a capacidade de escrita das pessoas vai certamente diminuir. As pessoas vão desaprender a escrever. E se você desaprende a escrever, a ideia de que aquilo ali vai ser uma grande ferramenta deixa de fazer sentido, porque você só domina uma ferramenta se você for o senhor daquele ofício. Se você já é um escritor, já tem as manhas do negócio, eu acho que talvez você possa usar o ChatGPT a seu favor. Como uma ferramenta. Como uma ferramenta. Mas se você
chega ali meio inseguro e meio não sabendo muito bem o que você está fazendo, ele não é mais ferramenta, ele vai fazer o que ele quiser fazer, né? Ele vai fazer de você gato e sapatos, para usar um clichê também. E esse é o que eu acho que é o grande risco, cara, é a gente desaprender a escrever, porque escrever dá trabalho. Escrever tem um lado chato, né? Tem um lado chato, tem um lado trabalhoso pra caramba. Tem uma frase que eu adoro, do John Gregory Dunne, mais conhecido como o marido da Joan Didion, que ele dizia que o escrever é o trabalho braçal da mente. Isso leva a gente à segunda parte da questão. Porque também tem um outro momento que você fala no livro que é sobre essa necessidade a literatura leva um tempo para acontecer, né? Escrever é uma coisa que acontece devagar, né? A IA acelera muitas coisas, e se a gente for pensar na história da literatura, a gente já tem várias ferramentas que aceleraram tudo, né? A gente tem, sei lá, editor de texto, mas a gente tem também o Google, por exemplo, né? Cara, eu acho que tem uma diferença muito grande entre todas as ferramentas que aceleraram a escrita até hoje e o que temos agora. Quer dizer, porque na verdade, assim, o Google é uma ferramenta de pesquisa incrível, né? Mas assim, não é nada que você, com uma Barça e mais uma visita à Biblioteca Nacional, enfim, não resolvesse na maior parte dos casos. Claro que tomava mais tempo, mas era a mesma coisa. Você ia chegar numa informação que você ia ter que processar com o seu próprio cérebro e transformar em palavras e frases e tal, para apresentar ao público. No final das contas, você chegava nesse funil que era alguém sentado diante de uma página que ele tinha que preencher com palavras. E todo o resto podia produzir uma aceleração do processo de produção, mas não chegava nisso. Agora chega, agora você não precisa mais sentar diante da página. Ele senta por você, ele te entrega aquilo troço pronto, e tem gente usando isso, com certeza tem escritor usando isso. O que eu acho complicadíssimo. Tem toda uma discussão aí de ética, enfim. Agora, antes até de entrar nessa questão ética, eu entro numa questão assim, cara, depende do que você quer fazer. A Amazon já está cheia de livros escritos por inteligência artificial, esses romances eróticos. Romances hot. Os hot. Isso aí sempre foi um monte de clichê. Era um monte de clichê produzidos por um ser humano porque era o que dava para fazer. Agora não precisa mais do ser humano. E o robô vai dar conta disso muito bem, não tem nenhuma dúvida. Agora depende dos seus propósitos. Se você quer escrever um livro de autoajuda ou um livro enfim, de qualquer outro gênero não literário, você pode terceirizar a sua escrita para isso? Talvez possa. Não sei se esse leitor está esperando nada além daquilo ali exposto com uma clareza e tal, que o ChatGPT tem. É uma prosa medíocre, uma prosa nada brilhante, mas ela é suficiente para dar conta de uma maior parte dos gêneros textuais aí que circulam por aí. Agora, se o seu projeto é fazer literatura, se é fazer arte de verdade, cara, eu acho que você não pode abrir mão de escrever uma palavra depois da outra. Todas as palavras do livro têm que ser suas, me parece. Me parece, assim, uma completa indignidade você não escrever todas as palavras do seu livro. Agora, isso é uma visão minha, né, cara? Eu sou um cara analógico, eu venho de outro tempo, né? Mas tem gente que tá pensando diferente, que você tem encontrado por aí? Eu acho que tem. Tem gente, inclusive, empolgada com a ideia de que isso pode abrir novas possibilidades de expressão e tal. Eu só não consigo compreender a ideia de arte nenhuma, que prescinda do sujeito humano, da subjetividade humana por trás daquilo ali. Eu não consigo imaginar nada mais insuportável, assim, é um tédio mortal, do que ler um romance escrito por um robô. O verbo escrever não dá conta do que é aquilo ali. Aquilo é um grande copia e cola numa velocidade alucinante, né? É de cair o queixo, pô. O troço é incrível. Eu não falo mal da inteligência artificial como uma besteira. Não é uma besteira, é uma revolução de verdade. Mesmo porque, como você fala um livro, é melhor não falar mal, porque vai que eles dominem o mundo e a gente, né? E aí ele tranca no elevador e corta o oxigênio e tal. Né? Eu vi 2001, né, cara? Eu sou um cara de pé atrás com eles. Mas nessa altura eles já sacaram que eles com certeza já me consideram um inimigo.
E aqui a gente volta a um dos pontos centrais do episódio, que de novo tem a ver com os clichês. Porque no estágio atual, os modelos de linguagem por IA não estão de fato criando nada. Eles fingem que estão criando, mas não estão. E sem criação, sem inovação, não existe arte, não existe literatura. Que literatura é essa que vai ter que ser feita para se diferenciar do robô, para se diferenciar dessa escrita automatizada, que vai ser a grande paisagem textual à nossa volta, em breve, já é, de certa forma? Como é que a gente vai fazer para ter valor, para chamar atenção nesse mundo? Eu não sei muito bem como é que vai ser. Eu imagino que vai ter, sei lá, uma prateleira da livraria dedicada a produtos orgânicos, assim. E o resto não, o resto vai ser IA. E quem quiser muito comprar o orgânico, vai lá no orgânico, que é como você faz hoje no mercado. Existe até uma possibilidade, sei lá, aí talvez seja um pouco otimista demais para os nossos tempos, mas existe até uma possibilidade de que isso passe a ter um valor maior, já que menos gente vai saber fazer. Mas um produto de luxo, vamos dizer assim. Produto de luxo, mas não sei. O pior é que ninguém sabe. Momentos de grande mudança como o que a gente está vivendo e que parecem ser cada vez mais frequentes e talvez passem a ser uma constante daqui para frente, são momentos de grande incerteza. E diante da incerteza, o máximo que eu tenho a oferecer é fazer mais perguntas. Talvez voltar a Lolita. Será que um robô algum dia vai conseguir criar as camadas invisíveis que o Nabokov esconde nas entrelinhas? Acho que não vai conseguir nunca. Agora, ele pode imitar isso. Aí é que tá. Ele pode estudar o estilo, estudar entre aspas, mas enfim. A gente está caminhando rapidamente para isso, para esse grau de competência do robô. Ele captar o estilo do Nabokov e te entregar um texto que vai te enganar. Ele não vai saber do que tem de profundidade naquelas histórias, mas ele vai imitar os cacoetes, os estilemas, como dizem os estudiosos de literatura, os estilemas do Nabokov, de tal forma que um leitor vai ter que ser muito, muito sabido, muito estudado, para perceber a diferença. Eu acho que esse é que é o nosso grande perigo, entendeu? A gente está muito perto de um momento em que se você vai poder encomendar para um robô um novo romance de um autor morto, uma nova peça do Shakespeare. É que eu fico pensando nesse caso da Lolita, assim, porque é uma coisa que é uma informação que a gente só percebe essa informação ou quando a gente lê muito devagar, ou quando a gente lê... Eu li Lolita há muito tempo atrás, mas eu não lembro de ter esse registro como você coloca. Não, nem eu. Mas é um registro que você foram leituras posteriores. Você vai ler com atenção, mas mesmo assim, mesmo quando você não tem registro na primeira camada consciente, aquilo, de certa forma, cala em você. Sim. Em algum lugar, certo? Fala com algum lugar do seu inconsciente e te ajuda a preencher aquelas camadas. Você preenche automaticamente aquilo, certo? Sim. E aí o robô não vai conseguir fazer isso, certo? Porque ele teria que ter uma identificação com o seu cérebro que só o cérebro humano tem. Não? Ou você acha que ao emular o estilo, ele vai conseguir chegar no ponto de criar essa identificação, criar essas camadas que são... Cara, assim, se você não souber que é um robô, é bem muito possível que consiga te enganar. Talvez ele não te leve a lugares muito profundos, mas a gente tem uma tendência a atribuir sentidos às coisas. Inclusive, eu falo uma hora de uma experiência que eu tive vendo umas sacolas plásticas dançando. Era um espetáculo que tinha música e tinha um monte de sacolas plásticas presas numa gaiola de ar, de vento. E elas ficavam dançando ali, ao sabor do vento. E aquilo não era nada, era puro sacolas sendo açoitadas pelo vento. Aquilo não tinha um sentido, não era uma dança. Uhum. Mas você, enfim, ouvindo a música e vendo aquilo num palco, eu comecei a delirar que aquelas sacolas estavam realmente dançando. Eu comecei a ter simpatias por umas, antipatias, eu comecei a torcer por uma sacola. A gente tem uma tendência a atribuir sentido humano às coisas mais aleatórias. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que o robô pode acabar nos enganando o suficiente para produzir um arremedo da experiência literária que a gente conhece como a experiência humana, que é a única experiência literária até hoje, né?
pelo menos até hoje. E esse arremedo é que me preocupa, sabe? Aí é que eu falo do dumping. Dumping é uma estratégia comercial que consiste em baixar o preço de um determinado produto para quebrar a concorrência e dominar o mercado. Porque no momento em que isso for possível, toda a literatura se desvaloriza. Toda. Como, enfim, toda a arte, na verdade, né? Porque já tá, como você fala no livro também, os ofícios de escrever que não são artísticos já estão sendo desvalorizados, né? Sim. No caminho para a entrevista com Sérgio Rodrigues, como costuma acontecer, eu estava escutando um podcast, o The Daily, do New York Times. E, ironicamente, eles estavam contando da bizarrice que é a disputa por gente que entende de inteligência artificial. Segundo a apuração deles, a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, ofereceu $200 milhões para um profissional da OpenAI assinar com eles. E isso não é salário, tá? É um bônus pela assinatura do contrato. Quer dizer, esse nerd sortudo aí tá com a vida material garantida não só para ele, como para umas 2 ou 3 gerações. E no programa eles até especulavam sobre uma possível bolha. Mas a verdade é que essa tecnologia veio para ficar e tende a crescer exponencialmente. O nosso desafio talvez seja tentar continuar sendo gente pelo máximo de tempo possível. E como eu disse lá atrás, boa parte do que faz a gente ser gente é a nossa linguagem. Essa linguagem ela vai continuar existindo na era da IA, mas na verdade é uma recombinação de um repertório que já foi acumulado, né? A criação de algo realmente novo talvez fique comprometida aí. É um argumento de uma filósofa americana que eu gosto bastante, chamada Shannon Vella, que estuda ética da IA. Ela diz isso, a gente corre risco de ficar preso no passado da espécie. Assim, a nossa capacidade de imaginação moral, imaginação política, imaginação estética pode ficar seriamente comprometida pelo fato de que a gente vai estar delegando para uma máquina que vai trabalhar com o repertório que nós já acumulamos. E isso no momento em que a gente está diante de desafios inéditos, né? Isso pode ser uma péssima ideia, porque a gente está precisando mais do que nunca inventar coisas que nunca foram inventadas, né, para responder a um colapso ambiental, para responder à ascensão do tecnofascismo. Então, assim, a gente pode estar chegando numa enrascada e tanto mesmo. Conforme as coisas vão tomando forma, conforme as palavras desse roteiro vão sendo humanamente urdidas, uma pergunta vem rolando lá do hipotálamo, feito Lolita no céu da boca do Nabokov. Será que é possível existir arte no mundo dominado pela inteligência artificial? Para Vanessa Rosa, a resposta é um sonoro sim. E quando eu comecei a entrevista com ela, isso me pareceu estranho. Mais um dos incontáveis paradoxos desse episódio. Porque a Vanessa se firmou como artista trabalhando na rua. Em coletivos totalmente humanos, elaborando o tipo mais concreto de pintura que existe. Concreto no sentido físico, que ela pintava sobretudo murais. Nos anos 2000, quando eu vi a explosão do grafite no Rio de Janeiro, e eu achava fascinante a arte pública, poder tomar espaços tão grandes, e também tem uma questão da visibilidade e de passar a se relacionar com muitos meios diferentes, né? Então, você fazer uma pintura mural que tinha uma questão de ativismo ou de um tema específico que estava em voga, a gente acabava trabalhando com uma comunidade, e as mudanças da prefeitura, e brigas sobre as Olimpíadas. Então, Mas esse paradoxo, no fim, era o mais volátil de todos os paradoxos do nosso episódio. Porque a forma que ela encontrou para driblar as idiosincrasias parasitas da IA foi juntar 2 opostos. Usar os recursos etéreos do digital, mas em vez de mastigar bits para gerar outros bits, aplicar esses recursos no meio mais físico possível. O meu trabalho que eu desenvolvo com inteligência artificial é justamente sobre a prática física. Isso provavelmente só aconteceu dessa forma porque ela vivia em Marte. No primeiro ano de Marte, o projeto que eu comecei é o que a gente chama de Pequenos Marcianos, Little Martians. Eu comecei coletando argila local,
fazendo um forno da forma mais primitiva possível, cavando um buraco, fazendo uma fogueira, tipo, em cima do buraco. E fiz umas cabeças. E essas cabeças era esse estereótipo, né, de humanos futurísticos, alongados, só a cabeça, sem corpo e etc. Era já meio essa mistura de ficção científica com essa ancestralidade, né, do fazer a técnica mais artesanal possível. E aí, com inteligência artificial, eu comecei a fazer animações das minhas esculturas. E pensando em que histórias elas vão contar. No início, eu fiquei imaginando como se fossem esses seres muito no futuro, mostrando um museu da humanidade, assim, uma coisa, acho que bem pandemia, assim, tipo, tá bom, o mundo tal como a gente conhece acabou, e temos esses seres que estão aqui apresentando, tipo, as memórias da humanidade. Só que enquanto eu fui lendo cada vez mais os clássicos sobre inteligência artificial, lendo sobre estudos de consciência, lendo sobre biologia computacional, eu fui pensando assim, poxa, mas esses seres, essas cabeças que eu estou fazendo, e se eles são sementes? E se, na verdade, esses humanos do futuro são como os espíritos da floresta do passado? Ou eles são meio que plantas, sabe? Eu fui abrindo as cabeças de argila e transformando a cabeça numa série de folhas, como se tivesse um cabelo de folhas. Então fui imaginando outros personagens, assim, você mistura código genético dos humanos com as plantas, com não sei o quê. E aí, no lugar de você enviar uma nave metálica com um bando de humano dentro para tentar viver em Marte, você envia uma série de sementes que tem conhecimento de a vida da Terra, de todas as espécies que existem, e essas sementes vão tentar usar a energia local para florescer a vida, para tentar se reproduzir, para tentar criar um espaço que seja propício a formas mais complexas de vida se desenvolverem. Então isso começou a me interessar cada vez mais. Mas esses seres do futuro também eles podem conversar com o passado. Assim, a tecnologia, o artificial e o real não precisa dessa separação tão clara. Os humanos são parte da natureza. E o que a gente está descobrindo com a inteligência artificial também é, tipo, padrões que já existem, padrões dos dados além do que a gente é capaz de processar. É algo que existe além da gente. Do ponto de vista filosófico, tem muitas coisas para se explorar nesse meio. Padrão, 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 trum. Padrão, 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 trum. Padrão, padrão, padrão. A vida é padrão. Isso que você está escutando é o áudio de um vídeo produzido com a ajuda de IA chamado O Segredo de Queco. Assim como a maior parte dos vídeos da Vanessa, é uma cabeça de cerâmica que flutua sobre um fundo colorido caleidoscópico em permanente mutação. Essa música também é parte de um livro infantil feito por ela, que também chama O Segredo de Queco. Padrão, 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 padrão. Olha além do que seus olhos podem ver, nas folhas, nas ondas, nas constelações. O eco de Marte veio te dizer que tudo é padrão. E aí, no melhor estilo Bombay Beach, a carreira da Vanessa teve um plot twist que o ChatGPT teria dificuldade de imaginar. Porque ela usava um modelo de IA desenvolvido pela NVIDIA, a gigante produtora de chips e placas de processamento gráfico. E uma das diretoras de arte da NVIDIA gostou do que eu estava fazendo e me convidou a participar, mas ela me colocou como artista em destaque e me convidou a dar uma palestra para o GTC, que é uma conferência grande, sobre o meu processo. Então eu gravei um vídeo de 45 minutos explicando... E uma coisa levou a outra, e no dia 5 de março de 2025, a Vanessa vendeu uma pequena escultura, um dos elementos centrais do universo de Little Martians. Junto com a peça física, o comprador arrematou também um vídeo NFT, que é um registro de autenticidade e de exclusividade. O leilão aconteceu na Christie's, a instituição que anos antes tinha desencadeado a crise existencial no Gene, crise que foi uma das inspirações para a criação de Marte, que por sua vez foi a inspiração para a obra vendida. Sob o aparente acaso, há uma estrutura oculta. No fim da minha conversa com a Vanessa, eu perguntei sobre como ela vê a chegada da IA de forma geral. Eu sou otimista no longo prazo, pessimista no curto prazo. Acho que os modelos, tal como estão crescendo agora, é muito disruptivo, há uma concentração de poder muito grande
São bolhas, ciclos de mercado, brigas, explosões, sabe? E, de certa forma, nada disso é novo na história da humanidade. Mas, no longo prazo, às vezes a crise é um momento que outro sistema pode emergir, que a gente pode se reorganizar. Inclusive do ponto de vista de reconhecimento das técnicas tradicionais, sabe? De valorizar técnicas tradicionais, que é muito do meu interesse, assim, de tentar sempre interligar futuro com o passado. Quando a Vanessa me falou sobre isso, interligar o futuro com o passado, eu me lembrei de um trecho específico da minha conversa com Sérgio Rodrigues. Uma conversa sobre aquele que é provavelmente o objeto mais icônico e controverso da história da arte. A obra A Fonte, do Marcel Duchamp. Que ele só é arte se você entender tudo que tá em... tudo além dele, né? Na verdade, ele em si não é nada. Você só Em 1917, o dadaísta Marcel Duchamp teve a malucada ideia de virar um urinol de ponta cabeça, batizar a coisa de A Fonte, assinar um nome que não era o dele e enviar para uma mostra de artes em Nova York. Nessa linha de que uma subjetividade humana é necessária para que exista a arte, eu acho que o urinol A Fonte, né, do Duchamp é talvez o exemplo máximo, assim, porque como objeto em si, ele realmente não é nada, ele só tirou um troço de contexto e botou num museu e falou, olha, isso aqui é arte. Que é uma marra, né, é um gesto de uma petulância, assim, uma coisa linda. Eu acho isso muito curioso, que você possa usar esse argumento hoje como uma última defesa da arte. Porque, na verdade, ele foi usado como o fim, né? Acho genial imaginar que um robô não consegue chegar aí. Porque se um robô bota um urinol no museu, ele está só cometendo um erro de catalogação. Pensa no quão sensacional é isso. Porque A Fonte horrorizou parte do mundo artístico pelo caráter mundano que ela trazia. Era um urinol, num museu. Só que hoje, mais de um século depois, a mesma fonte pode ser vista como o símbolo máximo do que é arte. Porque assim como na descrição do Nabokov, o que reina ali é a subjetividade. São as camadas ocultas e complexas que, pelo menos por enquanto, só são alcançáveis por cérebros humanos. No livro dele, o Sérgio Rodrigues fala de uma frase do crítico canadense Stephen Marsh, que diz que a literatura é o contrário da informação. Google Books trata tudo isso como informação, né? Mapeia toda a literatura universal, faz tags, e você vai navegando de tema em tema, de palavra em palavra. Ao fazer isso, você está correndo pela superfície da literatura, onde está a informação. Né? Sendo que a verdadeira experiência literária não ocorre na superfície, ela ocorre verticalmente, se você mergulhar naquele troço ali. Quando escreve sobre o futuro da literatura, além da metáfora da prateleira de orgânicos, o Sérgio Rodrigues usa outra, de uma aldeia gaulesa. Uma cidadela de alguns escritores e leitores que vão sempre resistir e escrever literatura e consumir literatura. Nicho já é, seita já é. O Marçal Aquino chama a literatura de seita há muitos anos já. É uma coisa que, assim, não tem uma multidão interessada, e que, no entanto, tem muita gente apaixonadíssima que acha que isso é a coisa mais importante do mundo. É o que é bem a característica de uma seita, né? Não tem nada mais importante que a literatura. Essas pessoas que continuarem achando isso, elas talvez tenham mais trabalho de se manter fiéis a isso, mas eu acho que elas vão continuar existindo. Ler em profundidade, ler uma palavra depois da outra, ler mesmo, né? Não ler resumo, não vai se tornar uma atividade a ser cultivada também, porque vai ter 1000 outras formas de você lidar com as informações do mundo sem esse mergulho profundo na leitura. E a nossa leitura já vinha mudando, né? A nossa capacidade de concentração. Eu era um leitor de voracíssimo. Eu ficava um dia inteiro com a cara enfiada num livro. Se eu tivesse gostando muito do livro hoje, eu fico 1 hora e já
Já sai para tomar um café, para checar o celular. Você tem isso também, você, Sim. porque a gente olha pra você e imagina que você talvez seja uma entidade que tá em outro lugar, assim, Não, sabe? cara, eu sou humano. Como eu disse lá no começo, o Sérgio Rodrigues foi uma espécie de mestre virtual para toda uma geração de escritores. Se você gosta do texto dos nossos episódios, por exemplo, ainda que eles não sejam literatura, você tem de agradecer um pouco ao Sérgio Rodrigues. Então, me dá um desconto pela ligeira tietagem. Você fica rolando coisinha no Instagram também, que nem um... Às vezes. Depois eu me sinto mal também, mas acontece. Às vezes eu começo a ver alguma coisa e quando eu vejo passou 1 hora. Em outras palavras, sim, os algoritmos pegaram o Sérgio Rodrigues. E não foi só pelo Instagram, não. Ele me falou, por exemplo, de um programa de composição de músicas chamado Suno. E eu tenho um lado meio B de compositor há muitos anos. Já tive muitos parceiros e tal, faço letra. E eu entrei no Suno, eu não conseguia acreditar naquele troço. Eu acho que eu já entrei nisso, sim. É o maior brinquedo já inventado É. pela humanidade. É um troço de maluco. Eu fiquei dias, eu mal conseguia largar aquilo para comer. Eu fiquei dias, eu compus não sei quantas canções com o Suno, achando que uma era mais genial do que a outra. E ele não só compõe, né? Ele arranja, ele produz, ele te entrega uma faixa pronta para botar no Spotify. Até que um certo dia caiu a ficha, assim, me deu uma ressaca brutal. Como se eu tivesse, sabe, ido para Las Vegas com uma amante, um amante completamente sem escrúpulos. Me deu uma ressaca moral, assim. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Isso é produzido em série por qualquer pessoa que deu os promptzinhos ali, mais ou menos espertos que eu dei. O valor disso é 0. Então, assim, isso de certa forma desvaloriza a música como um todo, cara. Assim, é perigoso esse troço. Você publicou as músicas? Não. Você guardou elas? Guardei, porque um dia talvez eu revisite para me lembrar daqueles dias de loucura em Las Vegas. O Sérgio abandonou o Suno e hoje tenta se manter longe das tentações da IA. Mas a IA segue se insinuando. Ele me contou que quando estava revisando um PDF do Escrever ao Humano, o Adobe pipocou um aviso. Esse é um documento muito longo. Ninguém vai nessa parada. É muito longo. Você quer que eu resuma para você? Eu falei, quero. E ele me deu um resumo muito bom. Muito bom. Nas suas próprias palavras, próprias entre aspas. Quantas páginas tinha o resumo, mais ou menos? Cara, eu não me lembro, mas ele não era curtinho, não. Ele resumiu numas 8 páginas, uma coisa assim. Bem feito, sabe? Com os pontos essenciais ali. Resumo feito, com aquela sensação inexistente de dever cumprido, a inteligência artificial se colocou novamente à disposição. No final ele falou assim, tem alguma pergunta? E eu falei, tenho. O autor é convincente no seu argumento de que a literatura é exclusivamente humana? E o robô falou, sim, o autor é muito convincente. Então acho que ele gostou. Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar o Ciência Suja, nosso parceiro de rádio guarda-chuva, que tá de temporada nova. No primeiro episódio, eles revisitam os anos de Covid para tentar responder uma pergunta que muita gente não tem nem coragem de fazer. Se o mundo se visse diante de uma outra pandemia, as respostas seriam mais eficientes? Procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio preferido e escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 146 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Sérgio Traem e eu tô falando de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. A mixagem de som deste episódio
é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção, a edição de áudio e a sonorização são do Matheus Marcolino. A locução adicional é da Priscila Pastre. O roteiro e a direção são do Tomás Chiaverini.